Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Aí, o nosso podcast itinerante. Hoje eu tô aqui, cara, com dois caras feras, tops. Eu vou fazer a apresentação deles pra vocês, mas ó, já peguei a caneta do doutor aqui, o negócio aqui é diferenciado, é outro nível. Estamos na região de Alphaville hoje gravando e vocês já vão conhecer um pouquinho mais da história desses dois sócios aqui. Cara, uma história inspiradora, nós tivemos um bate-papo aqui antes, conheci um pouquinho e eu acho que durante esses 3, 4 horas aqui que nós vamos ter de podcast, a galera já vai tipo deletando, não. Calma galera, vai ser um assunto muito bom, muito bacana. Vocês vão conhecer um pouco da história de empreendedorismo deles e um pouco da especialidade deles que eu tenho certeza que pode te ajudar aí, tá bom? Então, estou aqui com o Dr. Vitor Maia e também com o sócio dele, o Emanuel Marins. O sócio dele não, ele é seu sócio, vamos deixar assim, certo? Certo? Exatamente. Você tá com barba, ele tá sem barba, vamos respeitar essa barba. Barba branca ainda, nossa. Vamos respeitar essa barba. Bom, a clínica que vocês são sócios é a SPVem, né? Então o nome é muito sugestivo. Vamos começar a falar um pouquinho da história da SPVem e aí depois eu quero conhecer um pouquinho mais da história de cada um de vocês. Mas SPVem, por que o nome? Vamos lá. SPVem, posso falar da SPVem, né? Pode, porque na verdade o Vitor que sugeriu esse nome. Ele que deu o nome? Eu tinha um outro nome que também era bem legal, a gente não vai falar aqui porque a gente pode ser que use de outros projetos depois. Aí ele me convenceu desse nome, a gente seguiu em frente com isso aí, tá dando certo. Começou perdendo então o negócio? Comecei perdendo. Perdendo pra ganhar. A barba branca tá sem respeito nenhum. Perder pra ganhar. Perdeu pra ganhar. Eu acho que a visão é a seguinte, né? A gente entende que o conceito de medicina vascular ele é muito mais legal do que angiologia e cirurgia vascular só. Tá? O nome da especialidade que a gente exerce é angiologia e cirurgia vascular. Além disso, o Emanuel é radiointervencionista, mas a visão de ser um centro de referência, na verdade uma marca em medicina vascular, ela é mais ampla do que só isso, né? A gente conhece alguns centros de referência no mundo que tem o nome de Vein Center. Então, Vein Center refere a um centro de veia que é uma referência. No caso, SP, porque São Paulo hoje é a referência no Brasil, claro, a gente é carioca, né? Mas a gente tá... É ruim para um carioca reconhecer isso, né? Que São Paulo, tô brincando. Não é ruim, é um fato, é uma verdade, onde as coisas realmente funcionam, onde o profissionalismo... A gente já esse tabu já, né? Total, a gente ama o Rio, ama a nossa família, vai lá, curte a praia, aproveita, talvez mais à frente, mudando um pouquinho da cultura, a gente consiga exercer ainda alguma coisa lá e a gente pretende isso. Mas o que a gente viu, né, acho que o Emanuel veio antes de mim, e porque eu particularmente quis mudar para São Paulo, né? Eu vim fazer algumas especializações aqui e vi que, poxa, você marcava cirurgia, funcionava na hora, você pedia o material, a operadora de saúde te autorizava a operar com esse que é o melhor material para o paciente, né? O foco sempre é o paciente e a gente conseguir ter as melhores práticas é tudo que a gente quer. Um médico, o que ele quer? Atuar na melhor maneira. Então, o que a gente consegue hoje realmente é fazer o melhor pelo paciente, coisa que seria um pouco difícil ainda em outras regiões do país. Então, hoje a gente consegue fazer, se é varizes, se tem safena, vamos fazer com laser. Se tem vasinho, vamos tratar com laser, né? Se a gente vai fazer tratar de uma doença venosa pelo método endovascular, que a gente usa o ultrassom endovascular. Então, assim, o ultrassom intravascular. Por quê? Tudo de melhor a gente consegue realmente fazer para os pacientes e quando você começa a fazer as melhores práticas, é muito ruim. Você não consegue mais fazer a coisa de qualquer maneira. Sim. Então, realmente, a gente é exigente nesse sentido de poder entregar o melhor para os nossos pacientes. E eu, particularmente, tenho uma visão de que São Paulo é, querendo ou não, um cérebro. Daqui saem as ideias, daqui nascem as coisas que vão para o Brasil afora. E a nível de mundo, cara, e medicina vascular, a gente hoje é uma referência. São Paulo e Brasil são uma referência em medicina vascular para o mundo. Principalmente então, a parte estética, né, Vitor? Principalmente a parte que a gente chama de fleboestética, que é a parte estética da veia, a gente, sem dúvida nenhuma está na ponta e... Tem algumas técnicas, inclusive, que são brasileiras e desenvolvidas aqui, hoje praticadas no mundo inteiro. A gente, acho que como muita área da estética em geral, plástica e tudo mais, o Brasil está bem referenciado nisso aí. A gente acaba ditando algumas, não regras, mas orientando algumas coisas a nível mundial mesmo. Queria ser algum tipo de padrão ali em função do... Então, por isso a gente pensou e entendeu que São Paulo é o lugar onde a gente tinha que estar,
né? SP Vem Center seria um centro de referência, mas também virou uma marca, porque hoje a gente não atua só nas nossas clínicas, mas em alguns hospitais. A gente virou uma equipe, uma marca um pouquinho mais do que só uma clínica ou uma dupla. Está multiplicada a coisa e o conceito é continuar expandindo com educação, com formação, com qualificação e padronização do melhor que a gente pode fazer nessa parte da medicina vascular, né? Tá, então vocês são do Rio de Janeiro. Nós somos do Rio. Que lugar do Rio? Rio de Janeiro. Nós somos na verdade, eu sou de Itaboraí, que é uma cidade da região metropolitana, tá. Um pouquinho depois de Niterói ali. Pra quem não conhece, pegou o Rio, atravessou a ponte, Niterói. Um lugar maravilhoso. 30 quilômetros. Top. Top. Lugar mais rico da região ali. Minha família toda de lá. Dono da cidade. Manda lá. Sabia que dono da cidade. Claro. A gente tem ele tem jeito de que tem sangue azul. Ele tem. Dono da cidade, cara. Isso aí, certo. Do petróleo lá, tá? A gente dominava a pracinha ali da região quando era adolescente, tô brincando. E o Vitor era de Niterói. Então... Por acaso a gente estudou junto no mesmo colégio. Vocês conheceram aonde? Cara, é uma história bem louca, assim. Eu saí de Itaboraí, fui estudar em Niterói no colegial, né? O 2º grau lá pra gente. E o Vitor já tava lá. E a gente era um colégio muito grande. Tinham 10 turmas naquela série, né? Costumo brincar que você não conhecia todo mundo do seu ano ali. E eu conheci o Vitor de vista. O primo dele estudava na minha sala, a gente via um passando e tal. A gente se conhecia, mas a gente nunca tinha Minha conversado. fama não era boa, né? A fama dele não era boa. E eu tava chegando de um outro lugar, não tinha muita amizade, não conhecia muita gente. Enfim, a gente se viu ali, mas nunca trocou ideia, nunca conversou. Cada um seguiu sua vida. Eu fui fazer a faculdade, ele fez a dele, a gente nunca mais se viu. E anos depois, já formado, eu tava já em São Paulo, tinha... acho que uns 6 ou 7 anos, tinha terminado toda a minha formação, foram 6 anos de formação, um tempinho longo. Depois aí. Da faculdade, né? Depois de tudo. Formação do médico vascular, especialista, ele já acaba de cabelo branco, não tem jeito. Ele faz e depois tem mais um período longo, né? Mas a minha barba era branca. Era preta. Tava branca. Aí a gente estava com serviço, a gente começou a... Na verdade, a gente já tem alguns serviços públicos e nessa ocasião a gente tinha acabado de pegar um serviço em Barueri. Hospital Municipal de Barueri. Tá. E precisava de gente e tal, aí fizeram uma conexão, um parceiro nosso, chefe na época, ligou e falou assim, tá vindo um cara do Rio, absorve ele na equipe. Aí liguei pro cara, era o Vitor. Mas sabe quando você liga e fala assim, com esse cara de algum lugar? Era aquele bom elemento da minha escola. Mas eu não lembrei. Aí quando a gente se encontrou pessoalmente, eu olhei, sabe quando você olha pro cara, o cara olha pra você e fala, te conhece em algum lugar, não é possível. A gente achou que era congresso, alguma coisa assim. Aí fomos ver a história, a gente lembrou que era lá do colégio. 15 anos, usava aquela meia no meio da canela, tênis riff lá, cidade de praia, Niterói. Não sei se aqui era assim lá. Era pão doce lá no pé. Enfim, aí absorvemos ele na equipe, começamos a trabalhar junto e, como eu brinquei com você ainda agora, deu match, né? Deu match. Aí a gente se entendia muito bem na cirurgia, nas ideias, a gente estava pensando já em montar consultório e tal, aí foi aquela primeira reunião na sacada da sua casa. Né? Essa semana a gente estava 2 da manhã tocando uma outra reunião comendo churrasco. Tem projetos novos da história. Pessoal. Tem coisa boa. Mas calma aí, você para aí que até o final a gente fala. É outro podcast, calma aí. Desculpa, aí começamos a trabalhar e a ideia evoluiu e... Escrevemos o projeto, começamos como dava. Né? Feito melhor que perfeito. A gente começou do jeito que deu, com o que era possível, um passo que já era maior do que talvez a gente achava que ia conseguir. Né? Tipo, vamos comprar nosso primeiro ultrassom, vamos lá, em 10 vezes. Como que a gente vai? No meio do caminho já tinha outro, né? Cara, essa é uma das partes que eu mais gosto, assim, do podcast. É óbvio que a gente vai entender aqui o que vocês fazem e tal, mas as pessoas tendem a acreditar que o cara vai se formar e que o período mais difícil da carreira dele vai ser ali se formar e beleza, e depois tô pronto pro mercado. 5 anos depois que se acaba os 5, 6 de residência, mais os 6 de faculdade, ou seja... Depois de mais ou menos 10, 12 anos, eu te chamo de recém-formado e você tem 5 anos aí para estruturar mais ou menos a sua carreira. Eu acredito particularmente que hoje com o digital e com algumas coisas, o cara que usa algumas estratégias consegue acelerar um pouco esse tempo. Um processo.
Mas o orgânico, a quilometragem em medicina ela é muito importante. A gente precisa respeitar o cabelo branco. Sim. É importantíssimo, sabe? A experiência, ela sim é importante. Tá. Uma faculdade de medicina hoje, ela não é algo que ela é tão acessível, certo? Nunca foi. Nunca foi. Não foi. Hoje abriram bastante faculdade, né? Sim. Hoje tem mais curso, mas continua caro. Então as pessoas tendem a acreditar que vocês vão ter vida fácil, no sentido de, olha, o cara ele tem o pai, ele tem alguém que bancou, que fez, que aconteceu. Vocês falaram que vocês parcelaram em 10 vezes aí ultrassom ou outras coisas, né? Hoje eu cheguei aqui no espaço de vocês, cara, a estrutura tá fantástica, um espaço incrível. Eu imagino que vocês estão atendendo um público muito seleto aqui, as pessoas que devem vir para atender vocês, mas não foi assim desde o começo. Vocês, qual que foi o primeiro espaço que vocês tiveram? Fala um pouquinho só dessas primeiras conquistas pra galera poder entender, né, toda essa trajetória, porque parece que os caras vieram do Rio de Janeiro, chegaram aqui, montaram uma clínica e, pô, estão tendo sucesso, mas não é bem por aí. Eu costumo brincar que o glamour da faculdade ela acaba quando você ganha um diploma, né? O glamour da medicina, na verdade. Que você encara a vida real e vai pro batente. Não espere que você vai encontrar uma placa de um consultório com seu nome já no primeiro ano, não é assim? Tá. Muita gente que faz faculdade tem esse glamour envolvido. A medicina tem esse glamour envolvido, né? Então, terminei a faculdade, fiz exército 1 ano, sou tenente da reserva. Que isso, hein? Eu também. Ele também. Eu também? Aí eu vim para São Paulo. Mas eu vim para São Paulo para fazer uma especialização. Acabei fazendo 3 especializações. E nesse tempo foram 6 anos de faculdade, mais 6, que são 2 anos em cada especialidade dessa. E daí para frente você tem que ir para o mercado. Então você acaba se associando a algumas pessoas, você participa de algumas equipes. E isso vai te fazendo crescer profissionalmente. A experiência você ganhou durante a formação, mas também a experiência do dia a dia. E eu acho que é isso que o médico está se formando hoje, ele tem que olhar. O caminho é longo, mesmo depois da faculdade. Isso não vem de uma forma... Para o cirurgião maior ainda. Vocês ralaram muito em plantão? Pegaram plantão no Rio de Janeiro? Pegaram no Rio? Sim, não, já. Cara, dava mais de 100 horas de plantão direto. E assim, imagino que vai pro público, né, primeiro, né? Ou não? Tudo. Vai. Geralmente Tudo, eu trabalhei nos dois, né? Trabalhava no CHN E um cara que trabalha no centro de o trauma. cara que trabalha no centro de trauma no Rio de Janeiro, num público, imagina que... É que o cirurgião vascular, ele antes de qualquer coisa, ele é cirurgião geral. Então, geralmente você trabalha no pronto-socorro. E cirurgião geral no pronto-socorro, para quem não sabe, é aquele cara que vai pegar o trauma, o acidente de carro, de moto, a facada. No Rio de Janeiro não tem tiro, essas coisas não tem. Não, então... no Rio de Janeiro é muito difícil. Cara, a estatística mostra que cirurgião do Rio, quem pratica, né, quem dá plantão e trabalha com trauma no Rio, opera mais do que algumas zonas de guerra, zonas de conflito. Então, assim, eu vim para o Rio não muito tempo depois que eu vim para São Paulo não muito tempo depois da minha formação. Mas eu tenho muitos amigos lá que já operaram com certeza uma quantidade maior de baleado. Cara, eu lembro plantões que a gente dava lá, assim, operando um tiro na femoral. E entrava a enfermeira e falava, chegou um tiro de cervical, deve ter carote do jugular, vou pedir para anestesia. Tá, anestesia lá na sala do lado, que vai sair um aqui e vai entrar lá que tá terminando. Você emendava uma cirurgia na outra, falando de trauma vascular, falando de paciente que levou tiro em artéria e veia, fora o resto. Sim. Então, assim, realmente é um absurdo a realidade dali, né? Parece que melhorou um pouco aí nos últimos anos, mas a violência, hoje, a realidade de violência que a gente vive é uma coisa absurda, né? O Brasil em geral, você pega muito mas o Brasil tem um índice de violência muito alto. A impunidade é uma coisa muito ruim nesse sentido para isso, não querendo levar para o lado político, mas realmente precisa ser visto isso de uma maneira muito importante, sabe? É uma coisa que precisa ser focada e tem que dar um zoom nisso e olhar e traçar estratégia para isso mudar. Isso é absurdo, né? Tanto o inocente como a violência entre polícia, bandido, toda aquela coisa ali. Mas, de fato, o Rio de Janeiro te dá uma experiência em trauma, com certeza. Isso é bom. Bom, vocês chegam, então, assim, dentro de um contexto de, vim para São Paulo, encontrei aqui o Emanuel, né? E aí, vamos trabalhar junto. Aí vocês imaginam que começa ali, uma parceria. Vocês fazem uma reunião lá no apartamento, né? Começam um projeto dali. E, cara, me fala uma coisa, assim, eu já tive sócio, desfiz sociedade, enfim. E a sociedade, ela tem um negócio, assim, tem que ter características que se completem, né? O que vocês podem dizer, assim, a respeito dessa parceria de vocês, assim? O que vocês acham que rola dessa questão, deu match, tipo, foi legal pra caramba, mas
Aonde que entra cada um dos sócios aqui, só para eu entender? Em relação a São Paulo, assim, na verdade, a gente não escolheu São Paulo, né? São Paulo escolheu a gente. São Paulo costuma brincar que ele te abraça. Então, não deita ali na cama, não, que você vai ter dificuldade para levantar. Que ele realmente te abraça. E São Paulo é uma cidade, um estado de adversidade. Então, o que tem aqui de profissionais e pessoas que se fixaram aqui ou vêm para São Paulo fazer um curso e voltar, então você encontra muita gente paulista e também muita gente de fora. A questão da sociedade foi uma coisa bem natural, assim, não foi uma coisa que a gente olhou e falou assim, eu vou ser seu sócio. Isso foi acontecendo no dia a dia, durante o trabalho, durante as cirurgias, durante as ideias, as conversas, o cafezinho, o sair meia-noite, 1h da manhã do hospital operando, e aquela conexão que rolou. Vocês construíram uma amizade primeiro ali dentro. Primeiro é a amizade. Depois você vê a conexão no trabalho, depois você vê a conexão nas ideias. Tem que admirar seu sócio, né? Assim, de uma forma ou de outra. Isso que eu ia falar, porque isso. Acho que essa é a parte mais, Desculpa cortar, mais mas importante. Assim, existe uma admiração, um respeito das duas partes, isso é maravilhoso. E outra, a gente tem uma regra, que é não tem mimimi. Né? Se eu passar aqui, derrubar esse copo, foi embora e não ver, eu arrumei, limpei a água, nem vai saber que eu limpei e tá tudo certo. Sem vaidade. Exato, eu acho que não dá para ter. Eu sempre falei isso de medicina. Na medicina não dá para ter vaidade, não dá para ter, eu operei isso, você operou aquilo, você. Cara. Quem é o culpado, tanto do fracasso quanto do sucesso, né? Numa sociedade que ela tem uma parceria grande, você vai ver que uma hora um tá puxando mais, o outro tá puxando, e você vai equilibrando e vai os dois subindo. Acho que o que faz dar certo é ter uma cabeça de longo prazo. Eu sempre falo isso de casamento. Casamento não é uma corrida de explosão, é uma corrida de maratona, é muito mais sobre perder do que sobre ganhar, sobre abrir mão para construir algo maior. E a gente escolheu isso naturalmente. Tem afinidade? Tem, é maravilhoso. Duas pessoas de bom caráter, com afinidade, com propósito parecido, cara, olhando para o mesmo lugar, é isso. E seria caro também ter um funcionário igual o Emanuel, e seria caro ter um funcionário igual o Vitor, né? Eu sou jogador caro. Seria impagável. Seria impagável. Aquela ideia de estar olhando para frente com um ângulo de 45 graus, entendeu? Então a gente tem que estar olhando para frente junto, mas sabendo que a gente vai tentar escalar, subir. É muito gostoso o processo, né, cara? Porque as pessoas querem chegar lá, mas não querem viver o processo. E a gente aprendeu a viver cada etapa do processo desfrutando dele. Então, cara, naquele momento ali que a gente escolheu onde que a gente ia atender, onde a gente escolheu o primeiro aparelhinho de ultrassom, a realidade aumentada, como que a gente vai fazer, como vai dar. Daqui a pouco deu certo, vamos comemorar essa pequena conquista. Antes disso, a gente já tinha comprado outro segundo aparelho, porque um ia para um lado, o outro ia para outro. A gente tinha consultório aqui em Alphaville, na Oscar Freire, em vários lugares, e precisava cada um andar com o ultrassom na mão. A gente entendeu que o ultrassom de hoje, do vascular, era o estetoscópio do cardiologista, sabe? Então, assim, para a gente, a medicina que a gente pratica hoje, não faz sentido chegar aqui e conversar com o paciente, vai lá fazer um exame ruim e me traz um exame ruim. Não, o cirurgião vascular moderno, né, ele precisa dominar o conceito de ultrassom vascular, ele precisa mapear, até porque quando você está fazendo isso no paciente, você já está planejando o seu tratamento. Então, se tornou relevante para nós, sabe? A gente gosta de tecnologia, né? Mas não tecnologia por si só. Você conhece o conceito mais legal para mim de tecnologia? É tudo aquilo que favorece e facilita a vida do homem. Né? E isso, com certeza, beneficia a vida dos pacientes e a nossa também. Ter um exame bom para você fazer um tratamento mais adequado e preciso. É a história do tratamento individualizado, né? Quando você se propõe a fazer um tratamento que é individualizado para cada paciente, você passa pela parte clínica, pelo feeling, pelo know-how do cirurgião ou do médico que está envolvido, mas se ele tiver ferramentas que vão ajudar ele nisso, vai agregar muito. Então, o ultrassom, a realidade aumentada que ele falou, alguns outros aparelhos que a gente tem no consultório ou propriamente no hospital, quando precisa ter, isso vai fazer com que cada paciente seja tratado da melhor forma daquela patologia, daquele problema que ele está ali no momento, entendeu? Tá. Então não adianta achar que você e seu vizinho vão fazer a mesma coisa, são diferentes. Concluir esse negócio aí da ideia da sociedade, né? O cara torce pro Flamengo, isso para mim é importante, né? Não dá para ser esse foi o fator qualquer determinante. um na coisa.
Mas Vai que o cara é palmeirense, vai dar problema. Sou muito palmeirense. A Maíra, inclusive, ela é palmeirense demais também. Então, assim, olha lá, eu senti que ela tá boicotando. A Maíra tá com a tosse aqui agora. Deu alguma coisa, mas que bom que é ela que edita e ela vai tirar esse. Ela quer participar. Ela vai tirar esse ruído aí. Mas, cara, assim, palmeirense, calma aí, não, vamos voltar nesse assunto aí. Vai ser agora. Você tem certeza? Não, vamos deixar quieto, vamos lá. Porque vai acabar no Mundial a conversa. E o pior que nós tivemos com outro doutor também, e que era flamenguista também. Tá eu acho que isso daí é o nome dele? O doutor Sandro Ferraz. De onde que ele é daqui? Ele é lá do Anália Franco. E o que ele faz? Qual é a especialidade? A especialidade dele, na verdade, eles estão indo mais para a linha do ortomolecular, a gente trabalha muito junto. Então, e esse cara a gente precisa conhecer. Você precisa conhecer. Esse cara é muito bacana. Ele fez o pod aí com a gente também. Vou marcar um café com ele lá. Então, hoje a gente acaba linkando muito com médico nutrólogo, com dermato e com plástica. Por quê? A gente tem duas coisas fortes, assim, três, na verdade, linhas que são muito fortes para a gente hoje. Check-up vascular. Um dia implantaram um check-up urológico, entenderam que era muito importante alguém a partir de 40 anos ir no urologista. Um dia alguém entendeu que era muito importante também a partir de 40 anos ir no cardiologista. Né? Ou ter um primeiro check-up e após essa idade anualmente fazer um check-up. Cara, check-up quer dizer prevenção e promoção de saúde. Check-up faz com que as pessoas tratem da saúde para tratar menos da doença, ou seja, para adoecerem menos. Esse é o conceito que a gente quer. A gente vive numa realidade que a gente quer promover saúde, qualidade de vida, beleza. Então, acontece muito de nutrólogo, médico do esporte, ortomolecular, encaminhar para pacientes para a gente fazer o check-up. Assim que eu conheci a Maíra, né? Tá se cuidando, né, Maíra? Todo mundo. Só tem que ver essa tosse dela. Só essa tosse aí. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês assim agora. Vocês saem da faculdade, por que vascular? Por que se especializar em uma área... Putz, eu acho que a primeira pergunta é se eu quero ser clínico ou cirurgião. Tá. Ou seja, qual é o tipo de vida que você quer ter, né? E aí, no meu perfil, assim, eu entrei lá, primeira aula de anatomia, via uma amiga, que é uma grande amiga monitora, ensinando anatomia, uma grande professora do lado dela, mas ela era aquela, eu fiquei interessado, perguntei à professora, como eu faço para estar ali, quando eu posso estar ali? Sim. Ela falou, ano que vem tem uma prova. No outro ano eu fiz a prova, estava ali. No outro ano eu ajudava a coordenar todos os monitores da anatomia, porque eu queria encostar a mão ali no cadáver, que não era um paciente ainda, mas era o mais perto que a gente tinha de tocar ali aquilo. E aí, à medida que a faculdade foi desenrolando, eu comecei a gostar muito da parte cirúrgica, né? Eu gosto de Jesus. Jesus fala assim, está curado, levanta e anda. E o cirurgião é esse que faz isso, cara. O cirurgião, você chega doente, está curado e vai embora. Curou e beleza, volta aqui uma vez por ano, vamos te ver e acabou. Isso é muito gostoso, né? Eu via muito essa diferença. Claro, tem especialidades clínicas que têm resultados incríveis, mas naquela época ali, em 2000 e comecinho dos anos 2000, vou entregar a minha idade, né? Eu já tenho mais de 10 anos de formado, então... A gente via algumas coisas assim da parte clínica que era muito lento o resultado. Não que não fosse importante, mas que era muito lento. E eu sou muito resolutivo, sou muito direto, é muito do meu perfil. Isso é o perfil de cada um. Tem a pessoa que tem o perfil de estar acompanhando, é o clínico. Exato. O cara quer acompanhar, desenrolar e o cirurgião ele tende a ser mais prático. Vocês hoje, então, são dentro dessa linha do cirurgião. Sim, mas... Tem um outro lado da vascular que mostra um pouco mais à frente disso. Tá. Então, assim, primeiro, você escolhe ser cirurgião. Aí você vai fazer residência de cirurgia. Aí você fala assim, poxa, tem uro, tem plástica, tem uro é próstata e cálculo, plástica é muito estética e quase nada reparadora, né? E vascular. Cara, vascular eu acho que é a especialidade mais legal que tem. Se eu não achasse, não. Mas... Então, por isso que eu perguntei, cara, assim, o que você viu ali de diferente? Eu sou extremamente dinâmico. De que forma que você acha eu acho que quando a minha profissão ajuda... Esses dias veio um casal comigo aqui, que a filha está fazendo faculdade de medicina. 2 casais já aconteceu isso. Falei, traz ela para conversar comigo. Na hora de escolher a especialidade, você não tem que escolher, eu gosto da mente humana, vou ser psiquiatra, sendo que você não tem paciência para ficar sentado o dia inteiro ouvindo e falando, né? Eu gosto de coração, eu vou ser cardiologista. Como é a vida de um cardiologista? Né? Isso quando eu estava no processo de escolha, foi isso que me falaram. Foi assim, você quer saber o que você vai ser?
olha para quem já é. Olha a vida do cara. Por isso que eu E a gente perguntei já isso. teve, né, mano, internos de medicina que vieram acompanhar a gente para entender como é a vida da gente. Então a gente atende, faz exame, faz muito a parte de fleboestética, que é uma parte de queixa estética, a gente respeita muito isso, tá? E também trata de doenças graves, como aneurisma de aorta, carótida e outras coisas muito graves. O que o Vitor ia falar ainda agora é o seguinte, a curva do cirurgião, você quer procedimento e tal, você quer operar a vida dinâmica. Só que hoje a medicina vascular, ela deu um passo à frente, mas não é que diminuiu a curva. Hoje você tem procedimentos que você não precisa operar. Só que ele é dinâmico. Você está no consultório, você faz o laser, faz a aplicação, daqui a pouco da tarde você já está em outro lugar fazendo alguma outra coisa. Então a vida do cirurgião vascular permite isso. Tá. O que me fez na época olhar e falar assim, eu vou ser cirurgião vascular? Primeiro eu olhei alguém e falei assim, pô, a vida desse cara é legal. Sim. Quero ser isso. A vida do cirurgião, em geral, não é muito legal, porque é um cara que geralmente rala plantão, aquela coisa toda. O cirurgião geral é aquele que fica velho no plantão, cansado, estressado, e o perfil, assim, é esse. Pode ser que num curto prazo o cara vai curtir, mas a longo prazo isso pode ser prejudicial para ele, para a família, madrugada, enfim, operar tudo filhos, e tal. né? Imagino Isso. que uma questão de estabelecer prioridade ali já não... Aí o que a medicina vascular te permite hoje? Cara, você pode estar no consultório atendendo, você pode fazer exame, que é ultrassom, você pode operar se você quiser. Você pode operar convencional ou endovascular. Cirurgia de corte, mesmo convencional, você pode fazer isso. E você pode fazer o minimamente invasivo. Foi o que eu fiz, que é a radiointervenção. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer praticamente tudo dentro da medicina vascular, não tudo, mas quase, com técnicas minimamente invasivas. O que é isso? Catéter, furinho, sem corte, sem ponto, sem nada disso. Então, isso encheu muito os meus olhos quando eu fui optar. Tem especialidades dentro da medicina que você não tem muito contato com o paciente. Por exemplo, o radiologista, que é importantíssimo. É um cara que faz exame, ele vai ter contato com o paciente, e muitas vezes ele fica mais na parte de laudo. Então não tem muito esse contato. Então era uma coisa que eu sabia que eu não queria. E a medicina vascular, medicina vascular já pegou, né? Mais cirurgião vascular. Te permite esse contato com o paciente, essa parte clínica, essa parte cirúrgica, essa parte minimamente invasiva. E foi o que o Vitor falou, você consegue ver o resultado. Então a satisfação do paciente é a sua satisfação também, de você falar, putz, ficou legal, gostei. O que é muito bacana, eu acho, de medicina vascular, e que eu acho que a gente tem um perfil muito legal, e por isso que a gente escolheu ir por um outro caminho. A gente não atende 20, 30 pacientes num dia. Não tem jeito. Nossa consulta é 1 hora, às vezes 1h30. A gente chega a fazer tratamento de 2 horas com o paciente no consultório. Por quê? A gente gosta de conversar, a gente atende muita gente bacana e é maravilhoso você ter tempo de qualidade com o paciente aqui conversando. Você estabelece vínculo, você já faz muita coisa aqui, né? Então, às vezes o paciente vem, a gente já conversa, atende, examina, faz exame, já pode às vezes fazer o tratamento no mesmo dia, às vezes fica 2 horas, 2h30 com o paciente. Cara, sempre a gente vai ali pro laser, eu falo, que tipo de música que você gosta? Ah, gosto de X, gosto de Y. Bota a musiquinha, vamos ouvindo música, tratando já do paciente. Então, hoje a gente consegue fazer tudo isso, né? Claro, alguns dias da semana a gente opera as cirurgias maiores, as cirurgias na hemodinâmica, que eu acho que isso é muito interessante. Quando a gente fala de endovascular, de minimamente invasivo, cara, você está falando do que tem de mais moderno nas hemodinâmicas, que parece um transformer, assim, sabe? Coisa muito legal, que talvez na faculdade, se a gente visse isso, fala, cara, que coisa louca. E hoje é a nossa realidade, é o que a gente faz isso. Hoje é o que vocês mais fazem. O que vocês mais fazem hoje aí? Hoje as coisas que a gente mais faz é a parte de check-up vascular, a parte de fleboestética, que é tratar esteticamente das pernas, o famoso vasinho, varizes. A escleroterapia não tem nada a ver, porque pra gente, como eu trabalho com convênio, a ANS ela fez uma liberação da escleroterapia no rol. Mas o que seria a escleroterapia? É a secagem de vasinho, né, através do injetável, do líquido. É mais simples isso, ou não? É que, na verdade, a gente pratica todas as técnicas, mas customiza de acordo com cada caso. Você não pode indicar o mesmo tratamento igual para todo mundo. Legal. Cada tipo de pele, se a pessoa toma sol ou não, se ela tem lipedema, que é a retenção ali de gordura na perna ou não. Tem uma série de fatores, sabe? Se essa pessoa tolera, por exemplo, o furinho da agulhinha, é a menor agulha que existe, mas se ela tolera bem ou não, se ela tolera a dor do laser ou não. Então, você opta, você tem
todos aqui as É a armas história do e tratamento aplicam o individualizado, melhor. que a gente estava conversando ainda agora. O Vitor está falando, cada paciente vai ter um jeito de tratar, vai ter Hoje a gente trabalha com plano de tratamento. Eu e o Vitor a gente trabalha dessa forma. Então assim, antigamente você ia lá e pagava 10 sessões de escleroterapia. 10 sessões, ok. Mas você não olhava aquilo ali com uma forma mais ampla. Então hoje você, com aquelas técnicas que a gente falou, com a parte clínica, os exames, o Doppler, a realidade aumentada, você monta em cima daquilo que você viu um plano de tratamento do paciente para atingir a parte estética, melhor resultado, mas também saber que aquilo ali é parte de um problema, que chama insuficiência venosa crônica. Então você não está tratando só a parte estética, você vai agregar a parte estética com a saúde do paciente. Claro, a gente sempre tem as duas questões ali na balança e carrega o cuidado com as duas. Então a gente promove saúde, mas também autoestima, beleza. Hoje é muito grande o nosso público de mulher que vem 35, 40, 50 anos, que está preocupada com a beleza, mas também a gente tem o cuidado com a saúde dela. E não dá para usar a mesma coisa. O plano de tratamento, Vitor? Só para o pessoal entender. Eu ia perguntar assim, primeiro, quem são as pessoas que procuram vocês? Óbvio que pode ser homem e tal, mas assim, a gente geralmente tem um público que é mais segmentado, mais nichado. Assim. Falaria que, isso, não? sei lá, 70%, 80% mulher, 30%, 35%, um pouquinho mais para frente, é a mulher que quer se cuidar para ter filho, já tem vasinho na perna. A história familiar é muito importante em varizes e vasinhos é a mesma doença. É muito importante o histórico familiar, tem estudos que mostram quase 90% de chance de ter, se pai e mãe têm. Exato. Hoje a gente consegue, nos tratamentos que a gente faz na clínica, associando vários métodos, a gente faz aplicação normal, aplicação de espuma, escleroterapia ampliada, laser para vasinho de face, a gente trata muito de olheira vascular. Então tem uma gama de coisas que a gente faz aqui. Pra você ter ideia, com esses recursos associados, a gente consegue evitar quase 70% de cirurgia. Tá? Por quê? Hoje o paciente ele não quer cirurgia, hospital, e a gente evita na medida do possível. A pandemia mudou muito esse conceito na cabeça das pessoas. Pô, vou para o hospital, tem risco. Então, assim, nossas cirurgias hoje, mesmo de hospital, sedação e anestesia local. Anda no mesmo dia, vai para casa no mesmo dia, trabalha no dia seguinte. O máximo que a gente pede é atividade física de perna, 5 dias, mas você pode malhar no dia seguinte superior. Isso mudou muito o conceito, né? Quando a gente tem insuficiência de safena, que era uma cirurgia considerada maior, de varizes com safenectomia, recuperação às vezes 15 até 30 dias. Antigamente eram 30 dias. Né? Não é isso que a gente faz mais, isso não existe. O paciente às vezes chega, a gente faz o Doppler, a safena está insuficiente, a gente vai tratar, não, mas um mês eu vou ter que ficar parado, tem que ser nas minhas férias. Não. Ultrassom, agulhinha, um catéter de laser dentro da veia, queimando aquela veia, anda no mesmo dia, vai para casa no mesmo dia e toca a vida no dia seguinte normal. Se tiver outra paciente coisa. nosso vendo aqui, eles vão saber que a gente opera geralmente de sexta-feira, por quê? A maioria dos nossos pacientes, segunda-feira, já está voltando a trabalhar. Dá aquela aliviada no final de semana e toca a vida normal. Alguns daria para fazer numa quarta, o cara voltar a trabalhar numa quinta, mas você tem a sexta-feira, geralmente no final de semana o cara consegue voltar. Tá, só vamos lá, nós temos a questão da estética, ok, que eu acho que é um dos principais gatilhos aí da galera procurar, né? O cara, ele não se preocupa tanto com a questão, eu tô gordinho, mas tem uma série de coisas, o colesterol, tem tanta coisa, mas ele se preocupa mais com a questão estética, porque é aquilo que ele tá vendo mesmo, né, cara? Então, assim, quais são os problemas realmente, assim, da saúde, pra gente também trazer essa consciência pras pessoas? Sei lá, o cara, pra ele ter uma noção do risco que ele pode estar correndo ou qualquer coisa do daquilo tipo. que a gente avalia no check-up vascular. É a teoria do iceberg ou a teoria da raiz da árvore? Pro vasinho, sim. Isso que a gente tava falando do vasinho. Então, o que você vê, às vezes, na pele ali é só a ponta de algum problema mais profundo. Legal. Por isso aquela história do fazer o exame no consultório, ver o ultrassom, do check-up, cara, vascular. O Vitor costuma, acho que, usar o termo da ponta do iceberg. Então você tem a pontinha do iceberg ali acima do nível do mar, sendo que o problema maior está lá embaixo. Então você tem que investigar para saber se aquilo é só um vasinho, se tem alguma coisa ali nutrindo ele ou não, que isso vai influenciar inclusive na parte estética. E mais profundo se tem alguma coisa que isso vai influenciar na parte doença. Eu costumo brincar com os pacientes, inclusive é um pouco da nossa logomarca aí da SP Vincenter, que é a teoria do galho de uma árvore. Então você tem as folhas, você tem o galho, você tem o tronco e tem a raiz também. Então na circulação funciona mais ou menos assim. Às vezes o que você está vendo ali é só a copa da árvore, a folhinha que está ali. Tá. Então
Então, se você vier e fizer só uma aplicação, você vai podar a árvore, ok. Porém, você manteve toda aquela circulação ali embaixo, todo o galho, todo o tronco. Tá. E se aquele tronco tiver podre, tiver com problema, ela vai voltar e vai emitir novamente as folhas. Então você tem que sempre olhar para aquele tratamento de uma forma mais profunda, mais ampla, do que só a aplicação. Então a aplicação sim é uma parte do tratamento importante, mas ela geralmente está embutida dentro de um plano de tratamento. Então cada paciente tem aquele plano que você vai ver. Se vai ser só podar, se você vai ter que ir mais profundo, se você vai usar o laser, ou até às vezes o endolaser, que é um procedimento que a gente faz por dentro da safena, por exemplo. E tem várias coisas envolvidas. A muito legal, mas histórico. No check-up vascular, eu acho que a gente consegue visualizar ali as principais coisas que o paciente vai lá. Então, vai da parte de veia, a gente avalia trombose, varizes e vasinhos. Da parte arterial, a doença arterial periférica. Eu sempre falo isso para o paciente no check-up, que ele precisa entender o que ele está fazendo ali. O paciente precisa enxergar o que ele está fazendo. Por que todo mundo tem que ir no vascular? Quando tem que fazer o check-up? Todo mundo tem que ir numa primeira vez. Sim. A partir daí você vai avaliar a necessidade da regularidade ou da periodicidade do check-up. Mas você vê, da parte de veia, vasinhos, varizes e trombose. Da parte arterial, a doença arterial periférica. Na carótida, que é um exame que regularmente a gente faz nos pacientes mais ou menos a partir de quando vai treinar, quando quer performar e com a idade também. A gente vê se tem placa, se não tem, e até a espessura da parede da carótida, a grossura da parede, ela pode predizer o risco de infarto ou AVC nesse paciente no futuro. Porque a gente quer ver isso agora. Esse paciente não precisa operar, não ter AVC, tratar com prevenção e qualidade de vida. A gente faz pesquisa de aneurisma, que é uma coisa que é a dilatação da artéria, que não é silenciosa, mas pode ser gravíssima, tá? Então é basicamente isso que a gente vê no check-up vascular. Além disso, a gente pega o paciente que está bem obrigado. Você não tem varize, não tem vasinho, não tem nada de doença arterial periférica, mas quer treinar, quer performar, quer melhorar a sua qualidade de vida nesse sentido. A gente consegue, por exemplo, te orientar algumas coisas da parte vascular, te passar uma meia elástica esportiva que melhora o teu recovery pós-treino, diminui o acúmulo de ácido lático, inchaço. Ciclicamente, um dia após o outro, você treinando de meia elástica, você melhora a performance, porque você recupera melhor do treino, treina melhor amanhã, recupera melhor, treina melhor. Então, por isso que eu estava te falando, que o nutrólogo acaba encaminhando muito paciente para o check-up vascular da gente, nesse sentido. É igual você mandar o carro lá na oficina e falar assim, vê se eu posso colocar ele no autódromo. Não sei se você gosta de carro, mas quem gosta de carro de corrida tem que dar o check-up lá no carro para performar. É diferente de só trocar o óleo quando o óleo está acabando. Sim. Entende? Então, medicina integrativa, né? Quando você tem vários olhares para um paciente só. Então você consegue entregar para ele o melhor resultado em tudo. Então está muito vigente hoje a questão da parte de saúde, da prevenção e tudo mais. Todo o check-up que o Vitor falou está envolvido nisso. Então, sim, a gente pega um monte de paciente que vai performar e está tudo bem e passa só a meia, como a gente às vezes pega uma pessoa. Um paciente clássico é aquele que ele tem histórico familiar e já tem alguma coisinha, mas ele não sente nada, porque ele é bem ativo. Ele malha, ele caminha, ele faz corrida. O muito comum do check-up vascular é o homem que não olha para a perna. Aquele cara que tem a perna cabeluda cheia de varizes não olha porque não sentiu dor ainda. Por que ele não sentiu dor? Porque ele é ativo. Então, você ser ativo, você diminui aquela propensão a você ter sintoma. Mas você tem um problema ali já, que ele vai se desenvolver ao longo do tempo. Então, você já consegue olhar e falar pro cara, olha, precisa às vezes fazer nada agora. Eu preciso passar nesse check-up. É a famosa, sabe o cara que vai no dentista que tem uma carizinha? Se ele não for no dentista lá e olhar, ele nem vai saber da cárie. Mas se ele não olhar, ele vai virar um canal, cara. É isso aí. Vai sair caro, vai doer, vai te dar outros problemas. Pessoal, o Vitor gosta dessa analogia. Se vocês passarem com ele no consultório, eles vão falar isso com você. Eu acho que ele queria ser dentista e ficou frustrado. Essa daí é titular dele. Essa é aquela que você, como sócio, escuta o tempo todo. Meus pacientes que ouviram a história da árvore vão falar assim, ele fala isso na consulta. E a do Vitor é da cárie. A minha esposa, ela fala isso assim, mas você já contou essa história. Eu falo, mas ninguém, ele tá ouvindo pela primeira vez, na segurada. Você já escutou, mas... É igual meu avô, né? Você chegar lá, ele conta a mesma história, mas geralmente tem alguém do lado que nunca ouviu, mas você mas cara, são coisas que fazem, são coisas que elas se tornam muito verdade pra gente, assim, que é algo que você pega e fala, cara, isso daqui pra mim faz muito sentido e eu vou levar adiante.
Eu tenho um monte lá no escritório, a Maíra dá risada, porque é a mesma coisa, cara. Eu falo, aí vem um outro, eu falo, vem um outro, eu falo, porque é o que torna realmente mais claro, mais nítido para as pessoas. O que eu ia falar para vocês, treino todos os dias, eu faço musculação todos os dias, 6 horas da manhã eu tô lá treinando todos os dias, como que nem cara, como errado, meu personal briga comigo. Cara, eu treino jiu-jitsu, jogo bola, jogo tênis, eu sou muito ativo na questão do esporte, mas eu percebi que ao longo dos anos, obviamente, o corpo vai sentindo. E principalmente a perna, cara. Eu já tive problema com canelite, que é eu não sei se tem muito a ver, mas é uma espécie de inflamação. A gente recebe muito paciente da canelite, que não é muito da nossa área, a gente acaba atendendo tudo quanto é Mas aí tem perna, uma coisa que eu acho que pode ter alguma coisa a ver, que é o que eu ia perguntar pra vocês. De vez em quando eu vou dormir, eu tenho uns espasmos, como se minha perna estivesse circulando ali, eu não sei se é o sangue, eu não sei o que é. Tem uns espasmos, me incomoda pra dormir, é um cansaço. Isso é idade, né? Também. A panturrilha, a gente chama do coração da perna. Exato. Tá. É muito importante, porque o sangue bombeia, tá? Inclusive tá ali, ó, nossa... A visão é essa aqui, ó. A panturrilha, ela impulsiona o sangue através das veias da perna. O que a veia da perna faz? Leva o sangue do pé em direção ao coração. E o coração, ele é uma bomba que bate o sangue nas artérias para distal, para longe. E o retorno depende muito da parte muscular. Mas se você tem também um monte de veia aqui em volta, que é insuficiente, ou seja, o sangue ele sobe e volta, fica parado ali, piora o retorno venoso, o sangue parado aumenta o risco de trombose, dá dor na perna, peso, cansaço, vasinho. Qual é o problema do vasinho? Primeiro que muitas vezes ele está mostrando algo maior ali embaixo, ele é só um sinal de alguma coisa, ele é a pontinha do iceberg, é o que você está vendo que tem alguma coisa embaixo maior, né? E segundo o seguinte, eu sempre falo para paciente, principalmente mulher branca e aquelas que gostam de tomar sol, né? Ontem eu tratei de uma mulher aqui branca, a gente fez um tratamento de laser, algumas aplicações associadas, enfim. E ela falou, quando eu pego sol, nem vejo direito. E era uma perna de veias muito evidentes. Ela era muito branca, com aquelas veinhas verdes marcando e algumas já tatuadas na pele. Qual é o problema? Sol em cima daquela veia que está na cara da pele ali, que tem sangue tem hemoglobina, ferro com o sol, ele é quelado, ele faz uma tatuagem na pele. Então você seca o vasinho, tira aquela varize e o paciente fica com a tatuagem na pele. É bem pior tratar da mancha do que do vasinho. Sim, dá muito mais trabalho, dói mais, sai mais caro tratar da mancha do que no vasinho. Mas tem tratamento a mancha? Tem, mas dá muito mais trabalho. Por isso que precisa passar no check-up, alguma coisa pequena trata logo, é simples. Pode ser uma coisa simples ou pode ser alguma coisa trabalhosa. É aquele problema que é uma coisa que não te incomoda agora, que você deixa pra lá, joga debaixo do tapete, mas daqui a pouco pode ser um problema maior. Mas voltando ao seu problema, na verdade, o que acontece? Esse espasmo pode ser já uma sobrecarga do músculo ali, e é claro que quando a gente vai ficando mais velho, você deve ter já passado dos 25 anos, um pouquinho mais. O músculo ele não é mais aquele músculo dos 18 anos. Então, uma sobrecarga maior sobre ele vai te acusar. Ele fala, tá demais. Assim como o inverso. Quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhava no hospital Heliópolis, lá no Heliópolis. Tranquilo também, né? Tranquilo. Eu só trabalhei no lugar tranquilo. E tinham, se não me engano, eram 8 andares. Não lembro quantos. Tinha muitos andares e o elevador demorava. E eu tinha 26 anos na época. Já se fazem 10 anos, né? Entreguei minha idade. E a gente tinha que subir a escada, porque tinha muito paciente para ver, muita coisa para resolver e ficava subindo e descendo. O que acontecia? No fim do dia, além de sonhar que eu ainda estava trabalhando, que eu trabalhava tanto, cara, eu tinha cãibra à noite, direto. Era jovem, mas o músculo estava com uma sobrecarga. Uma fadiga muscular. Aí a gente volta à história que o Vitor contou ainda agora, da meia. A meia pode ser uma coisa que vai te ajudar muito, a meia esportiva. Então, você treinar com hoje você vai no Ibirapuera, você vê todo mundo correndo com uma meia elástica. Você não sabe, é uma meia elástica realmente medicinal, esportiva, é essa, que ajuda o paciente a recuperar do treino, minimiza acúmulo de ácido lático, tudo isso. Esses dias eu fui fazer um jabá aqui, nós fomos fechar um contrato com a Realtex. É uma marca de meia e tal, não sei o que. Eu cheguei lá e aí eu conversei com a mulher e ela me deu um kit lá de um monte de coisa. Falou assim, leva pra você. E aí eu usei durante um período e realmente melhorou. Só que eu não sei onde foi parar o raio da meia lá, tem que procurar lá, comprar outra, né? Mas realmente ajuda. Algumas pessoas usam mais para
Pra ficar bonitinho, Pra ficar né? bonitinho, É igual né? tenista que põe um negócio aqui pra Exato. limpar e ele não limpa, é só pra estética. Voltou no assunto do Flamengo, o Gabigol, logo aquele braço, aquela munhequeira que ele usa lá, é mais ou menos isso. Mas realmente, num profissional, num cara que faz uma prática de atividade física diária ou de alta intensidade, a meia realmente faz diferença. Na academia em si... Eu acho que faz muito, principalmente para quem não tem o músculo tão desenvolvido. Acho que para os dois casos é importante. Mas a corrida e o cara que está se propondo a fazer uma coisa de desempenho maior, ela ajuda muito. Tá, então talvez quem seja... vai performar mais ali, o cara vai exigir um pouco mais uso. No podcast a gente faz uma receita para você. Vamos lá. Tem que sair daqui hoje com a consulta garantida, né? Eu tô aqui só... É muito intencional essa minha visita aqui. Então, nós temos ali uma definição mais ou menos do público de vocês, né? Óbvio que vocês não vão segmentar dessa maneira, mas já é a realidade de vocês. Vocês têm um percentual grande de mulheres que vêm. Vocês falaram da questão da gestação, da mulher ela querer ter uma gestação com mais qualidade. O que vocês atribuem aí essa melhora de qualidade no tratamento que vocês têm aqui? Então, hoje eu trabalho numa clínica, pode fazer o jabá? Pode, vai lá. Clínica do Dr. José Bento, então tem algumas unidades em São Paulo e ele é um ginecologista, então tem muita grávida lá, muita paciente gestante. Como a gente tinha falado ainda agora, a questão das varizes, ela tem um componente genético total. Então, assim, principal causa de varizes, vasinhos ou insuficiência venosa, genética. Isso é a principal. Aí entram os outros fatores. Então, o uso hormonal, ou a própria mulher tem mais vasinhos do que o homem por questões hormonais. Cara, olha esse dado. Quase 40% da população brasileira tem insuficiência venosa, ou seja, varizes e vasinhos. É muito grande. Ou varizona, ou varizinha, que eu costumo brincar com os pacientes. Né? Eu costumo brincar o seguinte, a varizona ela já foi uma varizinha. Então, aquilo vai evoluindo com o tempo. Mas voltando ao assunto, é o seguinte. Então, um dos fatores também de piora desse quadro, ou de início do quadro, uma coisa que estava adormecente lá e aflorou, é a gestação. Então, a gestação a gente tem 3 fatores principais. Então, você tem o aumento do útero, que ela vai comprimir uma veia importante aqui atrás da barriga, que é a veia cava. E essa veia é responsável por passar praticamente todo o sangue que está vindo das 2 pernas. Então, se você tem uma compressão ali, você vai dificultar esse retorno da perna, certo? Então, o sangue ele vai ter uma dificuldade de passar por ali. Então, se você tem uma tendência, alguma coisa já desenvolvendo ali, isso vai aflorar durante a gestação. Tanto que é muito comum as mulheres grávidas que estiverem assistindo ou que já tiveram gravidez, do ginecologista falar, dorme mais para o lado esquerdo, porque o útero desloca e você alivia um pouco essa veia. Um outro fator também é o aumento do volume. Então você tem que nutrir você e mais um serzinho dentro de você, tá? Um nenê ali. Então você aumenta muito o volume circulante. Então se você tem uma tendência a ter a veia dilatada ou genética, o que for, isso vai sobrecarregar um pouco a sua circulação. Então vai se dificultar também o retorno desse sangue ali. E tem aquele boom hormonal que acontece na gestação. Então na gestação, a mulherada que já engravidou sabe como é que é. Mexe até com o psicológico dela. Então aquele boom hormonal, além de deixar ela mais relaxada, ela mais preguiçosa, isso age também na veia de alguma forma. Então aquela veia ela fica mais complacente, ela comporta mais sangue dentro dela. Então a compressão que eu falei, a sobrecarga de volume e essa veia comportando mais sangue ali, o que acontece? Você tem uma propensão a desenvolver varizes e vasinhos ou insuficiência venosa. É comum aparecer durante a gestação em graus diferentes. Na gestação, então, isso potencializa. Cara, eu já vi um moleque que não tinha nada na gestação, uma perna cheia de varizes. Então, uma varize pontual, um vasinho, é muito comum. Em geral, a gente acompanha, faz já o check-up, dá uma olhada, vê se tem algo a mais, e já orienta algumas medidas que vão ajudar. Tem alguma coisa que vocês fazem dentro desse processo? O check-up vascular, a gente faz, claro que faz a história, vê como é que estava, o que está influenciando ali. Faz os exames subsidiários, que seriam o Doppler ou algum outro exame a mais que a gente possa ter, a realidade aumentada. O próprio visual você já consegue ver. E dali instituir algumas coisas. É claro que você não vai indicar uma cirurgia para um paciente gestante. Não, grávida a gente não opera, não faz aplicação, não faz laser, não trata de vasinho na gravidez. O ideal é a prevenção mesmo, né? Então, o ideal é a prevenção. Exato. E a gente pode ajudar muito. Existe uma meia elástica própria para gestante. Isso é muito interessante porque ela, no começo do dia, quando é a hora adequada para ser colocada, evita esse edema, evita o acúmulo de líquido e ajuda a suspender um pouquinho
da barriga, ela suporta um pouquinho a barriga. Tá. Então, assim, a gente fala, coloca a meia e liga o ar. Não tem jeito, a mulher sente um pouco de calor. Hoje tem meias com tecidos melhores, mas ela sente um pouco de calor com a meia, normalmente, até pela questão hormonal sente, mas é isso que ajuda muito. É o principal recurso que a gente tem durante a gestação. Essas meias, elas são utilizadas também no pós-cirúrgico da parte de estética? É a mesma meia que vocês estão falando, né? São meias Não, diferentes. são meias diferentes? A grávida, por exemplo, se você acompanhar, muitas delas, quando tem o neném e tudo mais, e algumas semanas ou meses depois você vê que algumas daquelas veias diminuem. Tá? Eu já vi desaparecer quase todas. Aquele negócio aquela perna deu aquela melhorada boa. Eu já vi melhorar pouco, já vi melhorar nada. Então assim, você não tem como prever depois da gestação o que vai sobrar ali naquela perna, o que vai ficar. E muitas pacientes às vezes não tem nada visível, mas ela tem dor, tem cansaço, tem peso pela sobrecarga. Então a gente também chega ali e faz um acompanhamento e um tratamento adequado para cada uma. O mais legal, e que hoje, essa semana eu atendi segunda-feira uma paciente, ela falou, eu quero engravidar daqui a 2 anos, então eu quero já tratar dos meus vasinhos, das varizes que eu tenho, porque eu sei que na gravidez talvez vá aparecer alguma coisa, então eu tinha chutado o balde, eu tô indo buscar o balde, adorei essa dela, tô indo buscar o baldinho, vou buscar o baldinho. E aí ela falou, vamos cuidar dos vasinhos, das varizes, ela tinha, sei lá, 32 anos, falou, daqui a 2 anos eu quero engravidar, mais ou menos. Então tá na hora de tratar para ter uma gravidez boa e depois não ter tantos problemas assim. Sabe? Então você que está pensando em engravidar ou que já está gestante, por favor, inclua aí, tá? A SP vem aí no seu portfólio aí de tratamentos, enfim, de prevenção, se for, acho que de preferência, né? Na prevenção, e né? para as mamães ou futuras mamães entender o seguinte, você vai engravidar agora, tem o neném. Vai, realiza o seu sonho, vai em busca dele, ponto. Você está pensando, sei lá, tá planejando ainda, já trata, porque aquilo pode piorar durante a gestação. E para aquelas que desenvolveram, depois de 3 meses aí, amamentando, vem procurar a gente que a gente dá uma... porque vai precisar de um acompanhamento, tá? Exatamente. Isso daqui você não vai fazer uma vez na vida e acabou. Isso daqui pode colocar, incluir aí para você estar sempre fazendo, pelo amor de Deus. Hein, Vitão? Você consegue exterminar todas as varizes e ela nunca mais voltar? Os vasinhos? Então, como a gente falou, né? É muito uma questão hereditária, né? Então, a paciente pode ter novos vasinhos, novas varizes. Essa pergunta é totalmente frequente. Quase todas as consultas a gente explica isso. Porque é muito importante a gente alinhar a expectativa do paciente. Poxa, a mulher tá vindo aqui, quer tratar tudo, sair com perna de miss. Eu falo, a perninha de miss, beleza. Naquele momento ela pode até sair. Pode até. Mas anualmente vem, né? Porque você tem uma questão genética, né? Você pode ter outras. Um tratamento bem feito, ela não vai voltar o vasinho. Não é um gremlin que cresce ali assim, né? Mas pode ter outras no futuro? Sim, pode. E qual é a nossa indicação? Acompanha, vem uma vez ao ano, vê como tá pequenininho, trata logo. Esse é o caminho da coisa. É isso, é o caminho da promoção de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, de beleza. A gente fala muito nisso, né? Parece brincadeira, Rodrigo, mas tem mulheres que não usam shorts, não usam saia. Muito comum. E é muito mais comum do que as pessoas imaginam por causa de varizes, por causa de vasinho. Isso é inadmissível, isso é surreal. A pessoa não se sentir bem. Porque chega o inverno, elas põem calça comprida ali e tá tudo certo. Sabe? Poxa, você esconder uma coisa que é legal sua por causa de vasinho e varizes é uma coisa que tem tratamento. Então, não existe mais isso, né? E vai na questão, tem a questão da estética, né? Que é, aquela mulher que tem uma perna bonita, torneada, mas que tem um vasinho ali que atrapalha. E tem a questão também, cara, que nós estamos num país que, é calor, é um país tropical, o verão de São Paulo, né? É puxado. E realmente tem pessoas que provavelmente não utilizam ali, não usam um short, não vão num parque, tem que pôr uma leg, sempre por causa disso. Cara, eu já atendi modelos que usam maquiagem na perna. E aí isso afeta, imagina, outros problemas, vai desencadeando outros problemas, né? E que aí você vai falar da questão mental da pessoa, enfim, de psicológica, né? De vários outros aspectos. Cara, eu vi que vocês, assim, pra gente conseguir uma agenda com vocês foi bem complicado, pra gente conseguir marcar esse bate-papo, nós estamos aqui chegando quase a 1 hora aqui, já segurando eles. Eu pedi desculpa a Carlinha, que é a gerente lá da clínica do José Bento, tive que desmarcar com ela hoje. Foi uma loucura, assim, pra gente poder alinhar as agendas aqui. E eu imagino que pela quantidade de pessoas que vocês atendem hoje, não dá para vocês fazerem isso sozinhos. Como que tá a estrutura de vocês para atender essa demanda aí que vocês têm?
Então, hoje a gente tem aqui a SPV em Alphaville, né? A gente atende aqui e além de nós tem mais 2 médicos vasculares da nossa equipe que atendem aqui e a gente atende em mais, sei lá, quase 10 clínicas com a nossa equipe. A gente em algumas seja a gente e a nossa equipe ou alguém da nossa em equipe algumas atuando também. Então, a SPV não é só mais eu e o Emanuel, virou um time e a gente consegue completar esse serviço muito bacana, prestar esse serviço que é muito legal de medicina vascular em vários lugares. Então, a gente está do Arujá ao Anália, a Avenida Brasil, a Vila Olímpia, ao Alphaville, com a nossa equipe junto, né? Hoje a gente tem 20 médicos que trabalham com a gente, né? A gente presta serviço tanto a essas clínicas como a hospitais, né? E numa crescente muito legal, né? E aí o próximo desafio é ir formando a equipe com o mesmo nível de qualidade e excelência para continuar crescendo, porque não tem como crescer sem qualidade. A gente não pode levar alguém da nossa equipe que não faz do jeito que a gente faz e entende que é o melhor para os pacientes. Então, o caminho é esse. A gente acredita muito nesse caminho da educação, da formação, né? Da qualidade e de excelência, né? Excelência é uma cultura, né? Então, é o cara que faz aquilo querendo sempre melhorar, né? É isso aí. Então hoje vocês têm um time aí que dá conta, né, dessa demanda. Não é uma equipe, é um time. É um time, né? Todo mundo joga junto. Isso aí. Me fala uma coisa, então, Emanuel, só para onde que o olhar de vocês está apontando aí? Quais são os próximos projetos? Rapidamente, só para a galera entender o que vem pela frente aí. Pode falar todos? Né? Não. Cara, tem muita coisa acontecendo. Quem está próximo da gente aí tem visto a nossa correria aí, como diz aqui em São Paulo, nosso corre do dia a dia. Nosso corre. Anteontem a gente foi reunião até 2 horas da manhã para emendar uma outra reunião às 9 já e passar quase do almoço essa reunião. Hoje o nosso olhar é muito de nós e o time. Então, cada vez agregar mais para todo mundo que está ali e crescer junto. É claro que o consultório é o nosso carro-chefe. Então, assim, não tem como falar que o que é nosso, a gente vai olhar para o lado e vai deixar de lado para ver outras coisas. Mas tem até alguns projetos aí para a gente ir para uma sala mais ampla, um negócio maior. Isso é um projeto que, na verdade, não era nem para estar sendo divulgado, mas é um olhar nosso. Um desejo, já é um desejo. A gente gosta de fazer o melhor para os pacientes, ter uma coisa muito bacana, de atender desse jeito, nesse perfil. Então, o público da gente hoje é esse, a gente não consegue. E assim, não que vocês não estejam bem estruturados, vocês estão muito bem estruturados. Mas acho que essa inquietação mesmo faz parte desse crescimento, né? E o mais legal melhorar, né? De trazer o multidisciplinar para dentro. Isso. Tá? Hoje, por exemplo, a gente tem uma linfoterapeuta que faz toda a parte de drenagem pré e pós-cirúrgica, em pacientes com lipedema, em paciente de pré e pós-operatório. Cara, ela é a professora e trabalha hoje com a gente aqui. Isso é muito legal. O que eu gostaria mais? O que a gente gostaria mais? De ter dermato, de ter plástica, de ter talvez um spa junto. É um sonho que a gente tem de fazer. Hoje o nosso espaço físico é muito né? legal, mas assim, acho que dá para melhorar ele. Poderia ser aqui, só que aqui vai faltar espaço. Porque a gente quer mais profissionais. Estão buscando um sócio aí nesse negócio? Não? Lembra a medicina integrativa? Podemos conversar sobre isso. Sempre é bom a gente... Cara, tem muito parceiro em outros projetos, então depois eu te passo a receita da meia e a gente Vamos lá. Cara, é bom demais. A gente conversava sobre isso essa semana, né, cara? Tem um time que se admira, que se completa. Cara, eu sozinho não conseguiria estar do tamanho que a gente está hoje, ele sozinho também não, e nós dois sozinhos também não. Juntando, o que eu quero dizer é o seguinte, 1 mais 1 não dá 2, dá muito mais do que isso. E eu acredito muito nesse trabalho de time, né? De melhorar a força, melhorar networking, melhorar resultados, melhorar excelência. Então hoje nosso desafio é conseguir crescer com uma qualidade, mantendo excelência e melhorando ainda a cada dia. Eu acho que esse é o desafio da gente hoje. Não dá para perder o que é a nossa base, né? Eu não vou crescer, para marcar consulta pode demorar, mas eu não vou atender em 20 minutos. Tá, então o crescimento de vocês ele passa por essa excelência. Sempre.
Não é que passa, é o princípio, né? Tá. Hoje se Porque pegar é onde muito se perde, interno mas lá é porque da SPVem, vai ter missão, visão e valor, e a excelência está aí, né? Tá. A gente quer oferecer um serviço premium realmente em medicina vascular. É porque realmente é um aspecto bem desafiador, né? Que a gente tem, porque o crescimento muitas vezes, por exemplo, vamos falar de franquia. Quando você fala de franquia ali, a maior parte da dificuldade que é você manter o padrão de excelência, de qualidade. Eu sempre falo que as pessoas elas têm como preceito assim de colocar, sei lá, um teto nas coisas. Olha, o nosso teto é esse. Eu acho que a gente tem que ter um piso. O teto, ele não tem que ter, né? Porque assim, ó, cara, daqui para baixo eu não aceito. É o que eu falo com o pessoal da equipe. É piso, não é teto, piso. lógico. Fala assim, cara, daqui para baixo eu não aceito, mas daqui para cima, vamos embora, vamos fazer o que tem de melhor. E numa franquia, muitas vezes a pessoa fica limitada a não fazer aquilo que ela poderia fazer de melhor, porque não posso. Por exemplo, eu poderia colocar 2 copos de água, mas a nossa medida é uma só. Mas, poxa, eu vi que ele queria água, ele precisava, mas o padrão é esse. No modelo de negócio premium, onde a gente atende A e AAA basicamente, seria muito difícil fazer isso. O que a gente tem que fazer talvez é capacitar mais gente e crescer o time, mas à medida que isso for acontecendo. Não dá para ser tão rápido de qualquer jeito que você vai perder qualidade. Quem franquia de qualquer jeito perde qualidade. E assim, né, a clínica da gente não é clínica Vitor Maia, é clínica Emanuel Marins. A gente tem esse entendimento de que existe uma marca que ela é neutra e mais os médicos que atendem aqui precisam carregar esse mesmo perfil. Esse DNA. Entendeu? Não dá para fazer. Eu tenho a minha marca, fazer. o Vitor tem a dele e a gente tem uma marca em conjunto. Essa marca em conjunto não é minha e dele. Essa marca em conjunto é do time. Vocês são empreendedores, dá pra ver, cara. Porque assim, geralmente a pessoa ela cria uma dependência o cara, se ele não tiver mais ali, acabou a clínica dele, acabou, era o nome dele. Então assim, vocês já começam de uma maneira diferente. Eu acho que vocês começam com um modelo de gestão, por exemplo. Hoje vocês são 2 sócios que já tem 20 pessoas hoje ali, 20 são cirurgiões, ou enfim, são da área, né, da mesma área. São pessoal especialista em vascular. Também não, né? Tem alguns coisas que agregadas, estão, né, agregados. Então, vocês são empresários. Eu acho que a maior dificuldade que os médicos antigamente tinham é que eles não olhavam para a parte do empreendedorismo, né? Hoje eu falo com muitos médicos e a grande maioria dos médicos eles têm CNPJ, mas o fato de ter CNPJ não significa que os caras são empresários, que eles são empreendedores, que eles avançam. Tem muita gente que vai estar no plantão até hoje, tem muita gente que vai estar ali, enfim. Rodrigo, vocês estão há alguns anos aí para frente. Assim, vou fazer doutorado, vim escrevendo um piloto de doutorado. Hoje eu acho doutorado importante? Acho sim, mas talvez uma business school seja tanto quanto, ou talvez um MBA seja tanto quanto. Enfim, o fato é, a gente gosta de aprender e crescer e se desenvolver. Isso aí, quando alguém gosta disso, cara, não tem jeito, ninguém para, alguém que é imparável aqui, não para de aprender. Entendeu? É importante falar que não foi tudo tão bonito quanto parece. Sim. Nesse início de empreendedorismo, a gente bateu cabeça, a gente errou, a gente tomou prejuízo, a gente olhou um para o outro e falou: a história do ultrassom vai ou não vai? Foi. E realmente a gente teve que recorrer a pessoas que iam agregar pra gente. Fizemos consultoria, fizemos cursos e reuniões. E assim, quem cresceu sem ter um pouco de dor, não cresceu. Tá? Tem alguma coisa errada, entendeu? Faz parte do crescimento. Teve um pouco de dor no processo. Erra muito, erra rápido e erra pequeno. Mas consegue. Corrige, né? Corrige rápido. E fala uma coisa, só pra gente finalizar aqui, não vou segurar mais vocês. Referência de vocês, vai. Quem são as referências de vocês hoje? Referência? Referência. Eu tenho duas que alguém que de alguma forma, pode não ser na área, mas enfim, alguém que de alguma forma inspirou vocês, assim, e que trouxe vocês, assim, de alguma forma ou de outra, a pensar dessa forma. Que construiu esse mindset de vocês aí? Cara, acho que é um pouquinho de muita coisa que você vai agregar. Cara, o conceito de modelagem é muito importante. É impossível falar que a gente modelou 1 ou 2 pessoas. A gente modelou pode não ser dessa área, mas pessoas. Exato. Tem um nome aí, não? Porque aí eu vou pegar esse cara e vou estudar. Porque vocês são bons e modelar alguém, aí eu vou... Tem aquele clichê, mas é um clichê, obviamente, muito enriquecedor, que é um cara que foi fantástico. Eu acho que pra muita gente olhar o Ayrton Senna, viu a garra que ele tinha. Mandou bem, hein? Mandou bem exato. Mandou bem. Não é clichê não, cara. Tem uma galera que nem lembra mais do Senna. Gente... Tipo...
Hoje falar do Senna e falar que viu ele correr é entregar praticamente a idade. Né? Até emocionou aqui, Ayrton Senna. Agora foi pegou, forte. Você foi... Tava pensando nos caras mais fracos, assim, você foi... Mas não é só o piloto em si. Ele fazia muito bem o que ele se propunha a fazer ali na pista. Mas ele o mindset a mente dele era incrível. Fantástico. Exato. Tem 2 caras que me ensinaram muito na vida e hoje a gente tem uma amizade grande, inclusive trabalhei com eles muito tempo, que é o Igor Sincos e o Sérgio Belzac. São profissionais da área vascular que a minha formação foi com eles. Então muita coisa até de empreendedorismo, da própria medicina mesmo, foi eles que me ensinaram. Então são 2 caras que eu não posso deixar de falar. E um pouquinho que você vai agregando da vida. É muito legal o médico ter... Tem um cara também chamado Vitor Maia, que é uma referência. aí você mandou benzaço. Na medicina é muito legal, né? A medicina ela é ensinada de mestre para aprendiz. Sempre foi na história assim. E a gente acredita nisso. E a gente continua honrando os nossos mestres. Meu foi o Dr. Paulo Ock, o Igor Sincos, o Dr. Armando Lobato também de São Paulo. Foram pessoas que a gente aprendeu muito na área, com alguns conhecimentos, com princípios, com tudo isso. Né? Mas eu acho que tem sido tão acelerada a vida e a gente tem aprendido todos os dias com tanta gente de todas as áreas que tem sido incrível estar aqui aprendendo com você. Exato. O Emanuel é um cara que, respeito, honra, inspira. Muito legal a gente poder estar junto nesse processo, nessa caminhada. Né? E quando o propósito é grande, o processo é forte. Eu acredito muito nisso. E tem sido processos fortes porque o propósito de Deus é grande na vida da gente. E, Rodrigo, a referência muitas das vezes não é só aquele cara que você olha pra cima e vê ele. Você pega muita referência do cara que você olha pra baixo. Você aprende muito com quem tá com você no dia a dia, com pessoas que parecem não ter a te agregar, mas quando você senta ali do lado, toma um café, conversa, você fala, cara, valeu a pena, isso agregou pra mim. Então, existem as referências maiores, o Ayrton Senna, referência de muita gente aí, mas existe aquele pessoal do dia a dia, que é o cara que trabalha, o cara que tá ali incrível. com a gente. Cada um entrega um pouquinho pra gente ali, a gente já soma disso. Muito. Mas se eu fosse escolher um nome pra falar, eu falaria do meu grande amigo Jesus. Top. Só ele que, de verdade, assim, se pegar princípio, valor, eu pegaria Jesus e Bíblia. Hoje eu estava ouvindo de manhã o Thiago Nigro falar que conheceu Jesus estudando negócio no livro de Provérbios. Eu pirei assim, falei, cara, que incrível. O cara foi estudar princípio e conheceu o dono dos princípios. Sim. Então, de verdade, eu vou na fonte. O resto eu sou muito grato e tô amarradão. Mas a minha fonte é essa aí. Top. Eu sou um cara que, assim... eu não fiz nenhum tipo de faculdade, não cursei. A gente tem um cara que hoje é um gestor da gente, que outro dia, olha essa, ele estava numa reunião em, 6 advogados falando de que a gente vai fazer com as empresas, parará, uma doideira, assim, um negócio meio desafiador, né? Cara, o cara começou a trazer umas ideias legais, uma outra. Sabe o que é mais legal, Rodrigo? A gente tá conversando isso aí, o Vitor tá falando isso, você olhar pra trás e falar assim, cara, 5 anos atrás, você imaginar o que a gente tá conversando aqui, esquece. Totalmente fora. Então, vocês já perguntaram pra mim, como é que você se imagina daqui a 5 anos? E quem me conhece sabe que eu não costumo me programar muito, entendeu? Não sou aquele que deixa a vida me levar, mas não costumo programar muito e o que aparece eu tento fazer bem feito, é isso. Então eu não consigo olhar para daqui a 5 anos e falar eu quero estar aqui ou ali. Porque o mundo hoje está tão louco, tanta coisa acontecendo, que é muito difícil você projetar. Acho que você conseguia antigamente isso com o cara que tinha um plano de carreira. O cara, sabe, do banco ou de um serviço público. Ah, não, daqui a 5 anos eu quero virar o diretor, sei lá. Pra gente é muito louco isso aí. Deixa eu contar a história para ele do cara. Aí a reunião lá, e chegou uma hora que o advogado top lá do negócio olhou para ele e falou, cara... Porque o pessoal se apresentou, ele deu uma passada batida. Cara, eu odeio rótulo, eu odeio a apresentação. Eu acho que você não precisa mostrar seus títulos. Você é quem você é, de verdade. O que está dentro de você, o que você carrega, é isso que você é. Não é a faculdade que você fez, ou não sei o quê. Cara, quem é meu paciente me conhece, vai perceber como que eu trabalho hoje. Todo paciente, cara, vai no Google, vê qual é o melhor tratamento, qual é o tipo. O paciente vem pra gente já com um conceito, né? E a mesma coisa, eu fui para um advogado ali, eu não sou advogado, mas eu já... Qual é o modelo de governança corporativa, quais são... Eu já peguei os meus recs ali e fui para aquela reunião, entendeu? Eu fiz o dever de casa, é simples para mim isso. Mas esse cara chegou uma hora que o advogado pegou ele assim e falou, cara,
qual que é a sua formação? Ele falou, eu me formei na vida. Aí eu vi o cara master, assim, tipo, foi pra casa pensando naquilo. Eu falei, cara, curti. O cara que usa a vida pra se formar e consegue usar bem o que a vida tem pra oferecer, o cara vai longe. Eu sou esse cara, assim, eu não tive, assim, a oportunidade de estudar num bom colégio, acho que talvez num dos piores colégios de São Paulo, na Cracolândia, ali no centro de São Paulo. Então aprendi tudo que tinha de ruim, e aprendi coisas boas também. Mas eu sou um cara assim que muitas das coisas que eu vejo hoje, que nem se falou de Jesus, mas é muita coisa que eu vejo hoje, eu falo assim, cara, eu aprendi lendo a Bíblia. Cara, modelo de negócio, como ter um time engajado, tantas coisas. Então, assim, cara, eu acho animal, assim, Ayrton Senna, que nem você falou, pô, acho que é um dos caras de mais alto nível. Uma vez eu fiz até uma reunião, e aí eu coloquei essa frase aqui que era da Ayrton Senna, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz coisa bem feita, ou não faz. E aí eu coloquei isso na entrada do sítio lá pra galera, quando chegava, tal, não sei o quê. E ele tem várias frases legais. Isso é um conceito para excelência muito bom, né? Um conceito para excelência. Então, eu peguei o gancho no que vocês estavam falando e eu lembrei dessa frase que eu tinha colocado lá pro time. Mas tudo que hoje eu faço, cara, dentro dos negócios é esse cara aqui, Jesus, assim. Tipo, é incrível. As pessoas... Tá aí a chave, pessoal. Eu casei aos 18 anos, né? Casei muito novo. Aí eu fui morar numa Coab ali no centro de São Paulo, assim, cara. A gente pagou na época um apartamentinho bem zoado, assim, R$6.000 e tal. E ali a gente começou, eu e minha esposa. Então, muita coisa que hoje eu faço dentro dos negócios ali, dentro das empresas que eu tenho e tal, modelando dentro do que eu aprendi ali. E tem, hoje, assim, não fazia isso, mas eu fui construindo o hábito de leitura e tal, e a maior parte dos livros hoje que eu leio, eu falo assim, cara, mas parece que eu já li isso aqui num outro formato, mas me parece que não é novidade isso aqui. Então é muito louco isso, vocês estão muito bem assim, direcionados aí com quem tá trazendo para vocês algum tipo de referência, Jesus, Ayrton Senna, enfim, deve ter várias outras pessoas, se a gente for puxar a família, você falou do Vitão, ele falou, pô, Emanuel também é uma fonte de inspiração aqui. Cara, eu amei o nosso bate-papo, amei conhecer vocês, queria que vocês deixassem uma mensagem final aí, vou dar oportunidade pro Vitor falar lá, o Emanuel fala aqui, mas eu não queria que vocês fossem, a gente terminasse o podcast sem deixar essa mensagem aí de vocês, cara. Manda aí. Queria primeiro te agradecer, Rodrigo, foi um prazerzão te conhecer um pouco mais e poder conversar um pouco mais. Tem sido um prazer estar do seu lado nessa jornada e agradecer, cara, primeiro, família, segundo, aos nossos pacientes que confiam, vêm, viram amigos e tudo mais. Né, estimular a cuidar da saúde como prevenção, não só depois da doença, né, e recomendar o mestre da gente aí para todos e o manual da vida. Um abraço maravilhoso, tempo muito bom aí. Vamos lá. É difícil falar depois do Vitor, né? Que ele fala bonito. Ele fala. Vou agradecer também. Mas você fala bonito também, essa barba branca aí, esse charme todo. Tô meio rouco hoje ainda. Agradecer o Vitão pela caminhada, são alguns anos aí já que a gente está junto. Agradecer a todos os pacientes que confiam na gente, isso aí nada teria sentido se não tivessem eles. E deixar a mensagem à saúde, né? Acho que a gente está falando aqui de um podcast médico, deixar para os pacientes que a saúde vem antes da doença. Então, se você preza pela saúde, a doença, você pode ter ela, mas você vai demorar para ela aflorar ou prevenir. Então a prevenção é o que a gente preza hoje em dia. Atividade física para todo mundo. Isso aí, boa. Acho que 90% das consultas que a gente faz aqui, ou mais, uma das orientações é andar, caminhar, atividade física, o lifestyle, né? Você se alimentar bem e acompanhar ou não com o médico, mas prezar por você. Acho que é isso. Saúde... Tem um... Não, vai. Não, tem um... Ele vem empolgado. Eu sempre falo assim, falar, né? Cara, primeiro Deus, segundo saúde e depois o resto, né? Por que eu falo isso, cara? Tem uma inspiração numa parábola. Tem a parábola do talento. Jesus veio, te entregou um talento, depois ele volta, né? Na verdade, fala de um trabalhador e de um senhor que entregou um talento para a administração dele. Depois ele volta. Ele entregou para outro, e depois ele volta. E a história conta que quando ele volta, ele pega esse cara que tinha manteve acha ruim.
Quando ele pega o cara que teve enterrou e traz de volta esse mesmo ele chama de mau administrador. E ele vai falar assim, não te conheço, você não tem nada comigo, pode ir embora. Né? E para o outro que multiplicou esse ou seja, que melhorou aquilo que você deixou, ele fala, vem, entra aqui no meu descanso. E fala de Jesus isso, fala daquilo que ele colocou na vida da gente, né? Aquele que até o que não tem vai ser tirado. Ou seja, se você administra mal aquilo que Deus te dá, você vai ser tirado disso. Mas se você administrar bem, isso vai ser multiplicado. E um dia eu entendi isso para minha saúde. Por isso que eu comecei a acordar às 5 da manhã, treinar, ter meu tempo com Deus, cuidar da minha família e partir para cima. E isso para mim, eu falei ontem aqui isso para um paciente, é uma motivação para a saúde. Ou seja, porque do mesmo jeito que você vai ser cobrado com o dinheiro que ele colocou na tua mão, com a família que ele te deu, se você está administrando bem, eu acredito que também a gente vai ser cobrado com a saúde que ele deu para a gente. Ou seja, você tem um corpo que eu acredito que Deus te deu, como você está cuidando do seu corpo, bem ou mal? Um dia ele vai voltar e te perguntar isso também, como você fez. E mais, cara, como você cuida da sua saúde, reflete como você cuida das outras coisas também. É isso aí. Eu não consigo acordar às 5 da manhã, igual o Vitão, né? Tô tentando. Tô tentando, mas a minha atividade física é no fim do dia. Então, assim, seja no fim do dia, no meio do dia, no final do dia. Mas é uma importante é dormir bem, importante é dormir bem, se alimentar bem, cuidar da saúde. Exatamente. Vim aqui, né? Porque, ó, tá vendo? E pra você cuidar da saúde, você precisa ter um plano de saúde também. Boa. Cara, só pra gente finalizar, vai, pra galera saber. Como que vocês atendem os planos de saúde aqui pra atendimento? Aí é uma dúvida minha, enfim. Na verdade, a gente atende pelo método livre escolha. Tá. Livre escolha o paciente ele tem o convênio e ele pode escolher o médico que ele quer ser atendido, o exame que ele quer fazer, o local que ele quer ser atendido. Não são todos os convênios que dão direito a esse reembolso. Então, na clínica, ou é particular ou é livre escolha. Ele tem como ligar aqui pra vocês pra saber qual que é como que funciona? O nome dela chama Bruninha. Bruninha. Nossa já chama Bruninha porque ela... Eu passo o paciente, nem passo o cartão Bruna, eu falo, fala com a Bruninha. Bruninha, porque você vai conseguir algo bom. Vai explicar tudo pra você, então se você tem... A gente não consegue cobrar direto do convênio. Sim. Então, pra quem tem um convênio e não tem direito à livre escolha, a gente tem o método particular ou o livre escolha que a gente consegue fazer tudo pelo convênio. Resumindo, a gente não atende convênio, só atende particular. Vocês ou não o paciente atendem, tem convênio que dá direito ao reembolso. Tem como você ser credenciado a um convênio e falar entregar também, um serviço e falar bom, do atendimento que vocês dão aqui, eu vi a estrutura que vocês têm, realmente a conta não fecharia. Aquela consulta de 1 hora, a gente não consegue entregar com o que o paciente precisa, com a atenção que ele precisa ser dado, se a gente fizesse diretamente pelo convênio. Então, tanto ligando para a Bruninha, quanto ligando para a gente lá, para você entender a respeito do seu reembolso, isso. A gente faz essa ponte. Vamos deixar o telefone. Ele tem o caminho. O telefone está nas redes sociais. 989489877. A Maíra vai colocar na edição. Aqui, a Maíra vai colocar na edição. Exatamente. Fala as redes sociais aí também, só para... Às vezes o cara tá dirigindo, tá ouvindo lá e não tá assistindo, porque vai pro YouTube, vai pro Spotify, enfim, vão para outras plataformas, vai pro Spotify, fica lá, fica fácil pra galera ouvir. A marca aí do time, que é a SP Event Center, você vai encontrar nas redes sociais. O meu é DR, Emanuel com 2 M's de Maria, Marins. Pessoal, Deus conosco, tá? Não julga minha mãe não, são com 2 M's, inclusive o presidente muito da França conosco. Com 2 M's. Então, e essa aí é minha rede social, segue lá, dá um like e tem alguns conteúdos legais lá pra... Top. Isso aí, meu DR Vitor Maia Vascular. Isso aí, gente. Galera, então segue esses caras aí, certeza que eles vão ter conteúdo para compartilhar com vocês lá na rede social. Segue também o Instagram daqui da clínica, tem também. SPV Center. Tá, SPV Center. A Maíra tá colocando tudo aí pra gente, mas pra quem tá ouvindo no Spotify, você tá dirigindo, não faça isso agora, mas depois pega esse trecho, vai lá e segue essa galera aqui. Gente, foi excelente o nosso bate-papo. Por mim ficaria mais 1, 2, 3 horas, mas os caras têm que atender um monte de gente aqui. Cara, tem um monte de gente aqui com vasinho chegando aqui. Outro sócio ligando aqui também. Então, pô, o que vocês inventaram agora? E aí a galera acha que vocês são blogueiros, né? Agora, não, tudo quer ser blogueiro. Se os caras soubessem o que a rede social, pra onde que ela pode levar os nossos negócios, de que forma que ela pode escalar, vocês sabem, por isso vocês estão dando atenção devida pra isso. Então, era muito discriminada, era olhada com maus olhos há um tempo atrás pelos profissionais, principalmente da saúde, né? Mas hoje virou o jogo e a questão da autoridade
digital tá... Sim. Eu escutei um dado esses dias, eu não sei se é verdade ou se era só um pitchzinho de vendas, mas fazia um pouco de sentido. O cara falou assim, cara, como que você quer prosperar, como que você quer ter grana, como que você quer crescer, se 90% do dinheiro hoje que circula no mundo é digital e você não está no digital? Tipo, fazia um pouco de sentido. Eu não sei se os dados ele tirou de alguma fonte, se foi algum pitch, mas fazia algum sentido. Tá tudo se encaminhando para isso, a gente precisa estar lá. Sim, então, é importante isso aqui que vocês estão fazendo. Beleza? Legal. Gente, obrigado pela oportunidade. Galera, obrigado aí. Você que está assistindo pelo YouTube, pelo Instagram ou por alguma outra rede social nossa, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Manda para aquela amiga que vai engravidar, que você já sabe, porque você conhece a vida dela. Manda para aquele amigo que está querendo cursar medicina e não sabe por onde começar. Exato. Manda para todo mundo isso daí, que eu tenho certeza que vai ajudar empreendedores, a galera que está se formando, a galera que precisa de tratamento, as grávidas, enfim, todo mundo. Manda para geral. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Beijão, valeu. Pessoal. Tchau, tchau.